Graça e paz, irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino bíblico aqui da IEC. O meu nome é Dalila Silva e para mim é uma grande alegria estar com vocês nessa terceira aula de estudo bíblico. O nosso tema, aquele que nós iremos refletir hoje, é descanso ou serviço. Esse tema também está naquele livreto do Tudo Entregarei, escola bíblica, tá? Que o pastor mencionou lá na primeira aula. E hoje a gente vai discorrer um pouco a respeito do descanso e do serviço. E para começar, o nosso contexto a respeito desse tema, que inclusive é muito atual, é que nós somos incentivados como pessoas a fazer mais, trabalhar mais, produzir mais, correr mais. E nós chegamos até a acreditar que o nosso valor ou a nossa identidade está associada àquilo que nós realizamos, àquilo que nós fazemos. Mas será que essa também é a perspectiva do Senhor, a perspectiva de Deus, da sua palavra para nós? Vamos descobrir isso juntos. Nessa aula a gente vai ver que a palavra do Senhor, ela nos ensina um caminho de equilíbrio em relação ao descanso e ao serviço. O nosso texto base está lá em Êxodo 20, do 8 ao 11. Eu estou aqui com a minha Bíblia e eu vou ler com vocês. Êxodo 20, do 8 ao 11. Que fala assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nela há, e ao 7º dia ele descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Então a minha oração agora é para que o Senhor traga do seu coração a revelação para o nosso coração a respeito do serviço e a respeito do descanso. Eu oro para que isso aqui não seja só um estudo, mas que seja a palavra de Deus sendo derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida, causando uma transformação de dentro para fora. Amém? Então, quando a gente ouve essa pergunta, descanso ou serviço, talvez a tendência que a gente tem é escolher um dos dois. Alguns de nós, alguns cristãos, vivem focados no serviço e não conseguem descansar. Outros usam a necessidade do descanso como justificativa para se afastar do compromisso com a obra de Deus. Mas o que nós precisamos saber é que a Bíblia não nos coloca diante dessa escolha, irmãos. A Bíblia, ela na verdade organiza a nossa vida para que a gente possa então viver plenamente, viver em ordem. Ela nos ensina que Deus nos ordena a trabalhar, e o mesmo Deus que nos ordena a trabalhar é o Deus que também nos ordena descansar. O descanso, meus irmãos, não é um prêmio para quem trabalhou muito. O descanso é uma disciplina espiritual. É um exercício diário que nós precisamos aprender a desenvolver na nossa vida para alcançar uma espiritualidade em Deus mais forte, mais ajustada. O descanso está extremamente conectado
com a nossa confiança no Pai. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E eu ouso dizer que essa disciplina do descanso é uma das disciplinas mais desafiadoras que nós temos na nossa geração. Tem sido muito difícil encontrar esse lugar de descanso nos nossos dias. Mas o Senhor está aqui, nos convocando, nos chamando, nos ordenando ao descanso, assim como também ao serviço. Vivemos em uma cultura que glorifica o excesso. O descanso faz parte da boa mordomia, do tempo que Deus nos confiou, e expressa a confiança de que Ele continua sustentando todas as coisas, mesmo quando nós paramos. Então aqui, olha, já um primeiro ensino tão importante. Muitas das vezes nós, como cristãos, como filhos de Deus, pessoas que já conhecem a Jesus, que já têm a Deus, que temem ao Senhor, a gente não consegue descansar, porque a gente acha que quando a gente para, ou quando a gente se ausenta de alguma demanda, alguma tarefa, aquilo não vai continuar, as coisas podem se perder. Ou seja, nós confiamos apenas em nós mesmos e na força do nosso braço. Quando o Senhor está nos dizendo: eu sou soberano sobre todas as coisas. Filho, filha, eu domino o tempo, as estações, tudo vem de mim, tudo parte de mim. Então, quando nós aprendemos a viver essa disciplina e essa ordenança do Senhor a respeito do descanso, nós estamos também aprendendo a confiar mais no nosso Deus, que é quem governa todas as coisas. Hoje a gente vai ver que descansar não significa produzir menos para Deus, mas servir de maneira mais saudável, constante e frutífera. Deus, quando Ele ordenou o descanso, que Ele criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia Ele descansou, Ele não descansou, meus irmãos, porque Ele estava cansado. Deus, inclusive, quando nos ordenou o descanso, Ele nos ordenou para antes do pecado. Então tudo era perfeito, o homem não vivia fadigado, não vivia exausto, não tinha conflitos para ele administrar. Era um ambiente perfeitamente equilibrado, perfeitamente criado para o ser humano, para os animais, para os seres que o Senhor criou. Então, quando Deus instituiu o descanso para o homem, não foi porque o homem estava exausto, cansado. Quando Deus descansou, não é porque ele estava cansado ou exausto. Isaías vai dizer que Deus não se fadiga, Deus não se cansa, nem dorme. Então, por que Ele estabeleceu o descanso para nós, dando Ele mesmo como exemplo, Ele mesmo descansando? Porque Ele sabia que nós, como seres humanos, nós tínhamos os nossos limites. E para que a gente viva o nosso tempo de serviço, para que a gente cultive, para que a gente trabalhe bem, para que a gente viva bem, existe uma necessidade no nosso corpo humano, no nosso corpo físico, que é de descanso. Então, se você quer produzir mais,
se você quer servir melhor ao Senhor, se você quer servir melhor no seu trabalho, na sua área, se você quer ser um melhor esposo, um melhor amigo, um melhor irmão, um melhor filho, o Senhor tem uma ordenança e uma disciplina espiritual colocada diante de nós para que a gente pratique, que é o descanso. Então veja, não é a ausência do serviço. O Senhor disse, 6 dias ele trabalhou. Então o trabalho também é vontade de Deus, também é direção de Deus, é ordenança do Senhor. Assim como o descanso. Eu posso estar sendo um pouco redundante a respeito disso, mas eu quero muito que isso fixe na nossa mente, no nosso coração hoje. Então, o descanso faz parte da criação de Deus. Deus, quando instituiu o descanso, ele queria estabelecer esse padrão para nós. Então, a Bíblia diz que Deus descansou. E que Deus abençoou o 7º dia, santificou o 7º dia. Isso muda completamente a nossa visão. Porque o descanso não surgiu porque o homem ficou cansado, como a gente já falou. Ele nasceu porque Deus queria instituir um ritmo saudável para a humanidade. Nós somos seres limitados, precisamos reconhecer isso. Quando a gente ignora esse fato de que nós temos limites, a gente está vivendo como se a gente fosse Deus. Eu governo, eu domino, eu faço no meu tempo, na hora que eu quero, quando eu quero, é do meu jeito. Não, se eu não fizer, não dá certo. E aqui eu quero chamar a sua atenção lá para Êxodo, que é o nosso texto base, o Êxodo 20, no versículo 8, que é o primeiro verso que a gente leu, né, do 8 ao 11. O versículo 8, ele vai te dizer o 4º mandamento. Começa com uma palavra interessante. Ele vai dizer, lembra-te. Deus sabia, meus irmãos, que nós esqueceríamos, ou poderíamos esquecer, do descanso. Ele sabia que a gente podia deixar esse 4º mandamento ali, do serviço e do descanso, passar. Por isso ele começa o 4º mandamento dizendo, lembra-te. E nesse mandamento ele vai focar em 2 coisas. A primeira, 6 dias trabalharás. Então, como a gente falou, mais uma vez, o trabalho faz parte da vontade de Deus. Desde o Éden, Deus deu ao homem responsabilidade de cultivar, de administrar, de cuidar da criação, de nomear todos os animais. Então, o cristão não deve ser conhecido pela preguiça, tá, meus irmãos? Inclusive, a preguiça é pecado. Um dos 7 pecados até capitais, né, que o povo fala. Então, nós como cristãos, nós não devemos ser reconhecidos pela preguiça. O nosso trabalho glorifica a Deus. Mas existe uma segunda ordem aqui, nesse 4º mandamento, que é ao 7º dia descansarás. Então percebemos que tanto trabalhar quanto descansar são o quê? São atos de obediência ao Senhor. Quando a gente negligencia qualquer um deles, nós estamos quebrando o ritmo estabelecido por Deus. E só a gente sabe, para pensar, só você sabe, só eu sei,
quando a gente quebra esse ritmo, quando a gente quebra essas instruções, quando a gente peca contra o Senhor, falhando nessas ordenanças, falhando nesses mandamentos, a gente mesmo se prejudica, não é verdade? O quanto que a gente se sente exausto, ou às vezes, por outro lado, ociosos. Então o Senhor está aqui, dando para nós uma chave tão preciosa dessas disciplinas, a disciplina do descanso e o ato do serviço. Então a segunda ordem é essa: ao sétimo dia descansarás. E Jesus, um outro ponto que vai ser importante, que vem logo depois desse, a respeito do sétimo dia, a respeito do sábado. Qual dia então, Dalila, eu tenho que descansar? Como que eu faço para descansar? O Senhor está ordenando, o Senhor está nos convocando a fazer isso. Como que eu faço isso? Primeiro ponto importante que a gente precisa saber é que Jesus, ele restaurou o verdadeiro sentido, significado do descanso. No tempo de Jesus, os fariseus haviam transformado o sábado em um enorme conjunto de regras. É como se assim, meus irmãos, é como se eu tivesse aqui, ó, deixa eu pegar mais um objeto. É como se eu tivesse aqui o sábado como o dia, né, que o Senhor deixou para nós como o dia do descanso, ali, teoricamente, na Bíblia, né? E como se a gente tivesse o descanso aqui, o sábado e o descanso. Aí o que a gente fez? O que os fariseus fizeram? Eles colocaram o dia, o sábado, acima do sentido real. Acima do sentido real. Então, o sábado virou um dia cheio de regras. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não devo isso, eu não devo aquilo. Mais do que o sentido verdadeiro, que é o descanso. O sábado, as regras, o dia em si, não pode ser maior do que o sentido, que é o descanso. O sábado não pode ser maior do que o Senhor do sábado, que é Deus, que é o Senhor do descanso, que é o nosso lugar de descanso. Não sei se eu compliquei um pouquinho mais ou se deu para entender. Mas o que o Senhor quer dizer é que Jesus restaurou o verdadeiro significado do descanso, abolindo essa prática cheia de regras. Não, eu só posso descansar no sábado, e quando eu descansar no sábado tem que ser desse jeito. Aquilo que Jesus criou para nos aliviar, para nos encher de energia para prosseguir no tempo de serviço, para continuar, aquilo que o Senhor trouxe para nós, para tirar os fardos, tornou-se um peso maior. Então Jesus declara lá em Marcos 2:27, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Que afirmação maravilhosa, meus irmãos. O descanso é um presente. E olha só, depois Jesus diz lá em Mateus 12:8, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Cristo mostra que ele é maior do que qualquer tradição religiosa. Nos evangelhos a gente encontra Jesus curando no sábado. E aqui Jesus não estava desrespeitando o mandamento, que no sábado, o mandamento do descanso em si. Quando ele estava curando no sábado, quando ele estava pregando no sábado, quando ele estava caminhando com os discípulos no sábado, ele não estava desrespeitando o mandamento bíblico. Ele estava ensinando que ele era o Senhor do sábado, que o descanso não tinha a ver com um dia específico, pontual,
O descanso tinha a ver com o próprio Senhor, com o nosso coração alinhado a Ele, em qualquer dia da semana. Veja, se agora a gente entende que somente num dia específico a gente vai conseguir descansar, a gente coloca um peso sobre a gente mesmo. E se eu não conseguir naquele dia? Eu estou em pecado. Meu Deus, mas aquele dia era o dia, né? Então, não tem a ver com um dia específico, mas com o ato de descansar no Senhor. E como que eu faço isso, Dalila? Como que eu exercito isso? Aí aqui no nosso estudo a gente vai descobrir que descansar é um exercício de fé. E aqui talvez seja o ponto mais profundo da nossa aula. Porque muitas pessoas não conseguem descansar? Porque muitos de nós não conseguimos descansar? Porque a gente acredita, sinceramente, que tudo depende de nós. O descanso, ele vem confrontar a nossa autossuficiência. Salmos 46, 10 vai dizer para nós, meus irmãos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Descansar é reconhecer: eu não sustento o mundo. Quem sustenta todas as coisas é Deus. Quando a gente lê também o Salmo 127, a gente vai ver, tá dizendo lá, ó: inútil será levantar de madrugada e repousar tarde, porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aqui de novo, isso não significa irresponsabilidade. Não significa repousar em berço esplêndido, esperando as coisas caírem do céu. Significa confiar. Quando nós descansamos, afirmamos: Senhor, eu continuo dependendo da tua provisão. O Senhor é quem proveu a minha inteligência. O Senhor é quem proveu as minhas habilidades. O Senhor é que plantou os dons e talentos dentro de mim. Se eu tenho energia, ar nos meus pulmões, tudo depende do Senhor. Então, o ato de descanso é sobre isso. Como a gente falou lá atrás, o ato de descanso, ele também fortalece o serviço. Ao contrário do que a gente pensa, né? É uma inversão de propósitos, é uma inversão de valores mesmo, né? A gente acha que se a gente parar, a coisa vai parar, tempo é dinheiro, né? Mas o descanso, ele fortalece o serviço. Às vezes, a gente pensa que descansar torna a gente menos útil. Parece que nós não somos úteis quando nós descansamos, mas a Bíblia nos ensina exatamente o contrário. Quem nunca descansa acaba servindo sem alegria. Anota isso, se você puder, no teu bloco de notas. Quem nunca descansa acaba servindo sem alegria. Fica o quê? Impaciente, perde a sensibilidade espiritual, está a 1000 por hora, não tem sensibilidade, está exausto. O descanso não produz menos frutos, meus irmãos, ele melhora a qualidade dos frutos. O descanso, ele aprimora, ele fortalece aquilo que você está fazendo. Amém?
Um outro ponto importante aqui, já para a gente terminar, é a parte prática disso. Então, como nós podemos praticar essa disciplina hoje? A disciplina espiritual descanso precisa sair da teoria. Então, como que eu faço isso, Dalila? Aqui eu quero deixar algumas dicas e, de novo, eu quero trazer pra gente que não é um formato pronto. Às vezes, o que simboliza descanso para mim não simboliza para você. Às vezes a gente está lidando com personalidades diferentes. Então tem gente que consegue descansar numa roda de amigos, comendo, sorrindo, dando aquelas risadas até chorar, sabe? É descanso, é alívio. Mas tem gente que quando pensa em estar com outras pessoas, é fadiga, cansa mais a pessoa. Então, eu vou dar algumas dicas, mas você sabe, você pode descobrir, olhando para dentro de si, como você descansa. Então, aqui a gente pode dar como dica: reserve um período semanal para Deus e para sua família. Participe do culto com alegria, não apenas por obrigação. Vá de forma intencional. Faça o dia do Senhor um dia especial. Desliga um pouco o celular. Reduza as redes sociais. Abra os seus olhos. Desfrute daquilo que está ao seu redor. Coloque o pé no chão. Sente o pé no chão. Aperta os dedinhos no chão. Às vezes, o descanso vai ser um tempo que você tira para ouvir uma boa música, enquanto você admira um vaso com flores na sua frente, ou enquanto você contempla uma vela queimando com um bom aroma. Ou às vezes, o descanso vai refletir literalmente apagar todas as luzes, deitar na sua cama e dormir. Dormir horas e acordar cheio de energia. Nem todo entretenimento produz descanso. Às vezes ficamos ainda mais cansados depois de horas e horas diante de uma tela. Cultive bons momentos de silêncio. Leia a Bíblia sem pressa. Ore, caminhe, contemple a criação. Faça uma refeição com as pessoas que você ama. Valorize o sono. Reconheça os seus limites. Aprenda a dizer não quando necessário. Lembre-se, descansar também é um ato de humildade. E aqui, o material que a gente está estudando nos lembra que o descanso pode assumir formas diferentes conforme a fase da vida, mas deve incluir ritmos saudáveis, momentos sem telas, comunhão, solitude. Solitude quando necessária e tempo intencional para celebrar a bondade de Deus. Amém? Então, meus irmãos, descanso, ele intensifica ainda mais o serviço. Quando nós estamos alinhados entre descansar e trabalhar, entre o serviço e o descanso, nós estamos exercendo uma boa mordomia, nós estamos cuidando bem daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. E na conclusão, eu separei aqui um texto para nós refletirmos, e eu queria fechar com isso. Mateus 11, do 28 ao 30, vai dizer: essas são as palavras de Jesus, para mim e para você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqui fica uma última pergunta. Quando você está cansado, atolado de tantas coisas,
Para onde você tem ido? A quem você tem recorrido? Mateus 11, do 28 ao 30, focando aqui mais no 28, vai dizer: vinde a mim, ao Senhor do tempo, ao Senhor de todas as coisas. O maior descanso não é um dia da semana. O maior descanso é uma pessoa, Cristo. E é nele que encontramos paz para a alma. É nele que aprendemos a trabalhar sem ansiedade. E é nele que descobrimos que a nossa identidade não está naquilo que produzimos, mas no fato de pertencermos a Deus. Amém? Essa é a nossa aula de hoje. E a minha oração é para que o Senhor fale ao seu coração e gere uma transformação a respeito do descanso e do serviço. Deus abençoe vocês.